pessoal, estamos em mais um episódio do Conexão Sinfa. Eu sou Darlene Silva, apresentadora deste podcast. E hoje o tema é AGED 2026, produção primária, estrutura da agência e os próximos passos da defesa agropecuária. Então, temos como convidado uma pessoa muito especial, o Dr. Wellington Reis, que é o presidente da agência. Dr. Wellington, muitíssimo obrigada por ter aceito esse convite do Sinfa para participar do nosso podcast. Então, eu queria que você fizesse uma breve apresentação. Darlene, bom dia. É prazer imenso estar aqui no podcast. Para nós é uma grata satisfação estar aqui representando a AGED. Me dirijo também a todos vocês que nos acompanham, em especial os servidores da casa, da AGED, da nossa imensa alegria de estar participando. Pois bem, Darlene, nós iniciamos a nossa carreira pública na Secretaria Municipal de Urbanismo, de São Luís. Lá nós estivemos por 2 anos à frente da Superintendência da Fiscalização de Obras da nossa cidade. Em seguida, nós fomos agraciados com o cargo de Superintendente Federal do Ministério da Agricultura, E, por seguinte, tivemos aí o grato reconhecimento do nosso trabalho no Ministério e fomos convidados pelo nosso excelentíssimo governador para compor, e vir presidir a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Maranhão e nos sentimos muito honrados pela confiança a nós atribuída pelo governador. E sabemos, pessoal, que estamos passando por um novo cenário, A AGED, zona livre de febre aftosa sem vacinação. A defesa agropecuária do estado tem crescido de uma forma, assim, muito grande, tanto a área vegetal quanto a área animal. A gente tem observado, o trabalho dos servidores, dos funcionários da agência dentro de do estado. E eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho de defesa agropecuária. Então, com relação à zona livre de aftosa sem vacinação, com reconhecimento internacional, foi um ganho para todo o estado, A gente sabe que outros 16 estados da federação também conseguiram esse título, mas eu vou me limitar a falar do estado do Maranhão, Então, foi uma luta de anos, Sim. uma conquista da defesa agropecuária do estado, E eu tenho que citar aqui alguns algumas pessoas, ou melhor, algumas instituições que protagonizaram e foram essenciais para que a gente chegasse até aqui. E eu tenho que destacar o Ministério da Agricultura, através da Superintendência Federal de Agricultura, a AGED, que teve esse papel fundamental e foi a ela atribuída essa responsabilidade final, Sistema FAEMA-SENAR, SEBRAE, Associação dos Criadores, Sindileite, e várias outras associações e cooperativas, e em especial também o nosso produtor e produtora. E o alcance disso, de certa forma, já trouxe um impacto positivo para a economia maranhense, Então, nós passamos agora a ocupar o ponto mais alto, da produção de carne. O Maranhão passa agora a também transitar no comércio internacional, E a gente fica muito feliz porque abre, de certa forma, e fortalece a nossa economia e pode também, com isso, atrair investimento, do exterior, outras instituições ligadas ao setor frigorífico hoje já identificam o Maranhão com grande potencialidade, o aumento na qualidade do nosso rebanho. Então, tudo isso traz como um ponto positivo para o nosso estado, para a nossa cadeia produtiva. E a gente fala, assim, sobre ganho econômico para o estado, e pensando na AGED como um todo, em questão de estrutura física, administrativa, o que é e você se espera, o servidor, o funcionário da agência, se espera desse novo cenário primário aqui que o estado se encontra? Olha como é interessante. O governo do estado gastava em torno de quase 40 milhões com vacinas, Quando a gente ficou zona livre sem a vacinação, esse dinheiro que era investido, em parceria, acaba voltando para os cofres públicos para que seja reinvestido no sistema. Então, a AGED hoje ela tem 18 escritórios regionais e 184 estabelecimentos, Então, hoje, 32 dessas salas da AGED, incluindo as USAVs, elas já estão sendo reformadas, Houve também um aumento da frota de veículos, investimento em equipamentos, em móveis, computadores, celulares, Agora nós estamos investindo em drone, em parceria com o Fundepec, que não foi citado no início, peço desculpas, mas o Fundepec também foi um grande parceiro para que a gente alcançasse a zona livre sem vacinação. Então, a partir do momento em que a gente deixa de fazer esse investimento, em vacina,
né, e a gente passa a trazer esse recurso voltado para dentro do sistema, mais propriamente dito para a GED, a gente otimiza inclusive Sim. o nosso serviço ofertado. E é importante, né, porque a gente tem o ganho, né, dentro do estado e o servidor que está ali no campo trabalhando, ele também vai ter esse conforto na relação trabalho, né, e empresa, né. Então isso é importante para o estado, isso é importante para os servidores da GED, para os funcionários, porque a gente sabe que a GED hoje, a gente fala que ela tem um pouquinho de cada um, né. Uhum. Nós temos servidores concursados, servidores do grupo do ADO, nós temos servidores cedidos, então a gente tem uma gama de servidores para poder compor esse trabalho tão grandioso que é a nossa agência, né. É isso, é importante frisar, né, que tudo isso se deu só pôde ter esse alcance graças à ajuda do produtor, né. Então, a gente citou aqui as empresas, citou aqui as instituições governamentais e não governamentais, mas, o principal ator disso tudo é o produtor que entendeu, né, o momento importante para o estado, que colaborou, né, participou e ajudou o Maranhão a alcançar esse grande título e reconhecimento internacional. Perfeito. Então, assim, baseado em tudo isso que você falou, muito importante, né, para quem está aqui nos assistindo, que tenham em mente que o servidor da AGED está com uma nova estrutura recebendo, né, eh, espaço físico melhor, equipamentos, né, então isso é importante que você proporcione, né, uma estrutura de trabalho melhor. Então, quais são os principais avanços e necessidades em relação a toda essa estrutura, que você pode destacar? Tá, o que eu posso destacar, a GED, ela tem 3 pilares, né, nós temos defesa agropecuária, nós temos a fiscalização e nós temos a educação sanitária. Então, nesse momento, a gente tem buscado a educação sanitária como principal pilar, fazer investimento interno e externo em, capacitação. Nós tivemos agora, na semana passada, a primeira imersão da AGED, né, foi um momento importante, que nós reunimos todos os servidores da casa, da área meio e da área finalística, com a participação também dos nossos colegas e amigos que estavam nas URs, nas USAVs, né. A quem eu quero agradecer a participação maciça, estiveram lá conectados online conosco em a média aí de 100 servidores, então para a gente foi um ganho muito grande, auditório lotado, né, na escola de governo, na Fundação Escola de Governo, a quem eu quero agradecer a presidente Luzinete, foi uma grande parceira, a Universidade Estadual também, né, que disponibilizou profissionais. Então, hoje o Maranhão, a gente tem que trabalhar a febre aftosa em estado de vigilância. Sim. Além da febre aftosa, nós temos outras zoonoses que agora nós vamos ter que combater, né, um deles é a brucelose. Nós temos também a peste suína clássica. É bom frisar e lembrar que a AGED ela não só trabalha na área animal, mas também nós temos a defesa vegetal. E nós estamos também buscando investimentos para a área vegetal, também em capacitação, também participando dos eventos na educação sanitária. Hoje o Maranhão ele está em estado de emergência, né, por conta da vassoura de bruxa, Sim. que é um mal que assola na mandioca, e a gente sabe que a mandioca ela tem uma representatividade cultural e econômica muito grande para o nosso estado. Mais de 80.000 produtores da agricultura familiar produzem, vivem e sobrevivem da mandioca. Então, imagine só se esse mal entrasse pelo estado do Maranhão, que já passou pelo Amapá, está ali no Pará, e o Maranhão serve hoje de fronteira, vamos dizer assim, né? Ele serve de barreira para que ele não se propague para o restante do Brasil. Então, há toda essa preocupação, há todo investimento em pessoas, né, em capacitação, além da estrutura que a gente acabou de Sim, colocar. porque é importante a gente destacar, pessoal, que a GED, como bem o presidente falou, ela envolve muitos setores, né? Área vegetal, área animal, defesa, fiscalização, educação sanitária. E aí é importante que vocês saibam que a gente está em todos os cantos. Nós estamos na parte de produtos, subprodutos de origem animal, frigoríficos, abatedouros, entrepostos de ovos. Então, assim, a GED ela tem uma capilaridade dentro do estado muito grande. Então é importante que a gente tenha esse alerta em relação às doenças, né, principalmente quando esses tipos de doenças atingem o menor, né, Isso. o menor, como você muito bem destacou a questão da doença da mandioca, né, Vassoura de da vassoura bruxa. de bruxa. Então, quando atinge o menor, a preocupação do Estado é muito maior, né, porque Isso. a quantidade de pessoas que são produtores, familiares dentro do Estado é muito grande. Então, vai esse alerta e a GED está ali junto com os parceiros, né, trabalhando em prol
da comunidade, da sociedade como um todo, né, presidente? É isso. E eu queria frisar também, além disso, que esse trabalho da AGED, ele se dá de forma com muita excelência, porque nós temos um corpo técnico muito preparado, né. Então, eu não conheço tanto a realidade interna das outras secretarias, mas da AGED hoje a gente tem esse amplo conhecimento, nós temos um corpo técnico muito preparado, muito capacitado, nós temos doutores, nós temos mestres, nós temos especialistas, e isso faz com que a AGED se torne uma das agências mais preparadas e estruturadas do nosso território nacional. Eu me atrevo a dizer que a AGED é hoje uma das agências mais bem equipadas e estruturadas com relação a capital humano e com relação à estrutura física. E é importante também, falar que nós fizemos, né, uma parceria com a UEMA justamente para fazer essa questão da capacitação, mestrado, doutorado, no nosso corpo técnico, agradecer à UEMA por essa parceria, né, e realmente nós temos um corpo técnico muito bem especializado, agradecer aos nossos servidores que estão lá no campo trabalhando em prol do produtor, né. Então muito obrigada ao trabalho de vocês, mais uma vez agradecer. E falamos muito bem da AGED, falamos da defesa, da fiscalização, e agora vamos falar um pouquinho dos nossos servidores, né, que Vamos eu lá. acho que eles estão nessa expectativa de saber, né, nosso novo presidente, que jamais não é novo, já conhece nosso trabalho, conhece toda a importância do trabalho da defesa, dos servidores, e a gente queria falar um pouquinho do concurso público, né, que o governador anunciou. Então a gente queria saber da expectativa, como é que está o andamento desse processo, a gente queria saber um pouquinho mais. Então, o concurso, a nossa equipe técnica, já o que cabia a nós da AGED já foi tudo desenvolvido, né, as especificações, o número de vagas, né, o que vai disponibilizar de vaga para a área técnica, o que vai disponibilizar de vaga para a área vegetal e animal, e hoje essa minuta já está lá na Secretaria de Administração. Então, o que a gente recebeu de informação é que a Secretaria de Administração já está no processo de contratação da empresa que vai executar o concurso. Então, já está bem adiantado. Acreditamos que ainda esse ano nós vamos conseguir executar, né, e fazer o concurso para que no ano que vem a gente possa estar chamando essas pessoas. Lembrando que esse ano é um ano eleitoral, né, então a lei, né, ela veda algumas situações, mas isso não vai ser impedimento para que o concurso aconteça. Perfeito. Então, voltando um pouquinho para a parte da defesa, né, a gente falou sobre a questão da zona livre de vacinação de febre aftosa sem vacinação, e sabemos que para poder ter esse ganho, né, essa certificação internacional, a GED passou por uma auditoria, né. E fora essa auditoria, nós temos também um novo programa que é o CISB, né, Uhum. que a GED também está passando por isso. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse programa. Então, as auditorias que são relevantes para nós da AGED são as auditorias do Ministério da Agricultura. E aí eu destaco a Qualy SV. Então, a Qualy SV, o que que ela faz? Ela vem, faz auditoria na estrutura total, estrutura física da AGED, visita os escritórios, né? Então, vê o que que tem à disposição da equipe, vê se está bem equipado, computadores, móveis, estrutura física do prédio. E também ela vai para dentro dos programas, saber como é que está o nível de conhecimento da nossa equipe com relação aos programas que a AGED executa, né? E a AGED, graças a Deus, tem conseguido manter uma pontuação. A gente se manteve no patamar, não desceu, não elevou, mas a gente se manteve. E agora, na próxima avaliação, a gente está se preparando, porque a gente está investindo muito forte na educação sanitária, para que esse seja também um avanço que a gente tenha para começar a subir um pouco da nossa nota da Qualy SV. Certo. E a gente sabe que o CISB, ele envolve a área animal e a vegetal, né? Uhum. Então, o CISB da área animal, pelo conhecimento que eu tenho, é mais a questão dos abatedouros, né? Eu queria que explicasse um pouquinho essa diferenciação para quem está assistindo e não sabe o que significa o CISB, qual é o ganho que a GED tem em fazer a adesão desse programa, tá? Então, o SISB, o Sistema Brasileiro, o que que acontece? Ele faz uma equiparação. Então, nós temos 3 serviços: serviço de inspeção municipal, serviço de inspeção estadual, né, e o serviço de inspeção federal. Então, quando a gente adere ao SISB, nós fazemos a equivalência. O serviço de inspeção estadual, ele fica no mesmo patamar de equivalência do governo federal, né, do serviço de inspeção federal, e a gente passa a atender os pré-requisitos para se qualificar às inspeções federais. Só que tudo isso sobre a gestão do Estado. E, periodicamente, nós passamos por auditorias do Ministério da Agricultura, que é quem fiscaliza esse nosso serviço. Hoje, no estado do Maranhão, nós temos alguns estabelecimentos já com essa equivalência, e eu posso destacar
Por exemplo, o supermercado Mateus, né, que ele tem um CISB para subprodutos, então ele utiliza o CISB do Maranhão, né, que ele tem aqui no nosso estado, e utiliza para exportar, né, seu subproduto, no caso carne, né, cortes, para outros estados. Então é muito importante porque você vê a empregabilidade do Mateus, a rede de pessoas, a quantidade de pessoas que trabalham, né, que geram emprego e renda. Então daí a importância também da gente manter esse patamar e a qualidade, a boa Qualidade. qualidade no serviço. Com relação à área vegetal, nós estamos desenvolvendo juntamente com a defesa vegetal um projeto para que seja apresentado à Assembleia Legislativa, para que a gente para que possa ser apreciado, para que a gente possa aprovar essa lei, para que a gente também possa fazer essa equivalência do serviço de inspeção para a área vegetal que ainda não existe no nosso estado. Então nós estamos nessa expectativa, acredito que até o próximo mês a gente possa estar encaminhando isso para a Assembleia, para que seja apreciado, para que seja votado em plenário. E é importante destacar para quem está nos assistindo, não só nossos servidores, como a sociedade em geral, que como foi muito bem colocado aqui pelo nosso presidente, a questão dos serviços de inspeção, né? Então, vocês que estão ali no supermercado fazendo aquisição, compra dos seus produtos, compre produtos fiscalizados com selo de inspeção, tá? Nós temos o selo de inspeção municipal, estadual e o federal. O estadual, ele é fiscalizado pela agência, tá? E assim a gente tem o CISB, que também, quem é empresa registrada conosco dentro do estado, ele pode fazer o trânsito desse produto para outros estados, não é isso? É isso. É interessante frisar que para o produto chegar na prateleira do supermercado, ele tem que estar certificado, ele tem que estar registrado, né? Então, qual a importância disso? Além de agregar valor ao produto para chegar na prateleira, porque quando você está legalizado, você sai da clandestinidade, né? Sai da mão do atravessador, né? Que às vezes você fica refém, você produz e na hora de escoar a tua produção, tu não tem para quem escoar. Então você acaba sendo submisso, né? E refém do atravessador que pega teu produto a um preço muitas das vezes abaixo do valor de mercado Sim. e ele desloca esse produto de forma ilegal para outras localidades. Quando você está registrado, você tem o livre acesso, você tem acesso às prateleiras e às redes de E supermercados, oferece segurança alimentar. agregando valor ao produto e, obviamente, levando segurança alimentar. Então, hoje o papel da AGED, o nosso papel é ser um garantidor do alimento seguro à mesa da nossa população maranhense. Esse é o nosso principal papel, que nós nos orgulhamos, né, de saber que nós estamos à frente das trincheiras, sendo essa barreira, né, para que todos nós tenhamos segurança e a garantia do alimento seguro, sabendo de onde ele vem, né, com rastreabilidade. É, e ter a certeza, né. E a gente sabe, é bom também destacar para o pessoal que nós temos dentro desse frigorífico, desses abatedouros, profissionais da AGED fazendo essa fiscalização, né, presidente, garantindo esse alimento seguro à mesa do consumidor, né. Correto, é interessante frisar. O trabalho da AGED, quando eu entrei, foi uma coisa que eu identifiquei. A gente trabalha muito para dentro, né? E a gente está trabalhando também em cima da educação sanitária, trabalhar para fora. Ou seja, além da gente procurar levar esse conhecimento para o produtor, essa informação, e levar para toda a população, para que ela tome ciência e entenda um pouco mais da complexidade do trabalho da AGED. Então, a AGED precisa ser reconhecida e vista não só como um órgão de fiscalização, mas como uma grande parceira. Como eu coloquei, que garante essa segurança do alimento para chegar à mesa do nosso povo. Então, quando você sabe que aquela carne passou por um serviço de inspeção da AGED, tenha certeza que ali, no dia do programado para fazer o abate desse animal, para fazer o corte, né, para que esse alimento seja destinado até a rede de supermercado, houve um profissional da AGED que acompanhou desde a chegada do animal até o preparo dele, que tem que ficar no mínimo 6 horas sem se alimentar, a higienização para que ele passe pela linha de abate, para que Todo um chegue no processo. produto final, né? Então, houve um profissional que se debruçou, que acompanhou todo o processo e fez todo o controle para dar justamente essa segurança do alimento seguro na sua mesa. É, então a gente tem que fazer esse processo de educação sanitária para fora realmente, porque às vezes as pessoas só se atêm à GED como defesa agropecuária na questão da febre aftosa. E como foi muito bem explanado pelo nosso presidente aqui, quais são os campos que a gente atua, né? Então a gente atua no estado todo de Isso. várias formas, tá? Defesa, fiscalização, educação sanitária, animal, vegetal, saúde do animal, saúde das plantas, então das culturas. Então é importante que você que está nos assistindo entenda o quanto é importante o trabalho
trabalho da agência dentro do estado, né, São presidente? correto, são 184 escritórios, né, que fazem a cobertura dos 217 municípios do estado. Então é uma responsabilidade muito grande. Nós estamos falando aí de um exército de profissionais, são 560 profissionais, né, que estão à disposição da sociedade, né, em vigilância para trazer esse alimento seguro para todos nós. E aqui eu aproveito a oportunidade para me dirigir para os nossos colegas que estão nas nossas UERs, nas nossas USAVs, nas unidades locais de sanidade animal e vegetal, que nos aguardem, que muito em breve nós estaremos visitando alguns escritórios, algumas URs já foram visitadas e os que ainda não foram, aguardem que nós estaremos lá. Que eu acho que é uma forma também da gente valorizar o profissional, Tá né? próximo também, né? Estar próximo, dialogar, estar frente a frente, ouvir as necessidades dos colegas que estão lá na ponta, que representam com veemência a AGED. E aqui eu quero parabenizar os nossos gestores regionais que falam pelo presidente nas suas URs. Então, senhores gestores, muito obrigado pelo comprometimento, porque eu sei que vocês estão na ponta, é vocês que estão aí em diálogo com o nosso produtor, com os nossos prefeitos, com os nossos secretários de agricultura, né, levando informação, fazendo a fiscalização, a inspeção e levando também a educação sanitária. Então, aqui o nosso reconhecimento do presidente da AGED, a todos os gestores das nossas URs e aos nossos amigos que estão nos nossos municípios, espalhados nos 217 municípios do nosso estado. E só para reforçar, né, a fala do presidente, é destacar que no nosso corpo técnico nós temos médicos veterinários, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, técnicos agrícolas e também profissionais do ensino médio. Então, esse corpo técnico de mais de 500 profissionais são compostos por essas profissões que muito agregam valor à nossa agência, né? Sem falar também no nosso corpo administrativo, na área meio, né? Então, estão em constante conexão. Então, a área finalística, que seria a área de fiscalização, ela não gira sem o apoio da administração. Então, nosso abraço também a vocês que fazem os nossos escritórios girar, que fazem um atendimento, que são cartão de visita dos nossos escritórios regionais, aos nossos servidores também do escritório central aqui de São Luís, que também atendem muito bem, né? E fazem essa abordagem a você que nos procura, ao produtor que nos procura e sempre é muito bem atendido. Obrigada, presidente. Então, falamos muito bem do nosso trabalho. Vamos falar um pouquinho da categoria, né, que eu acho que espera muito também dessa apresentação do podcast. Recentemente, dia 7 de março, nós tivemos nossa assembleia, né, onde foram deliberados alguns assuntos e foram questionados alguns outros. E, pontualmente, foi falado muito bem do seu trabalho, seu diálogo com o governo do Estado. Eu queria saber o que você tem a dizer para a categoria nesse momento. Bem, para a categoria, eu quero dizer que contem conosco, com a presidência, né? Nós nos colocamos à disposição. Assim que nós assumimos a presidência da AGED, fomos recebidos, né, pela diretoria do sindicato, do Sinfa. E aqui eu deixo um abraço a todos, né, associados e filiados do sindicato, na pessoa da presidente Cleide Selma. Para a gente é uma honrosa e grata satisfação poder caminhar e marchar junto com os senhores e dizer que nós estamos à disposição. Então, nós já fizemos algumas provocações, já aconteceram algumas rodadas de diálogo com a SEAD, com a Secretaria de Administração, para ouvir alguns pleitos da categoria, né? E esses pleitos a gente tem discutido. Dizer que o governador Carlos Brandão tem um olhar atencioso voltado para a AGED, para o servidor da AGED, para o Sinfa, tendo em vista que ele é médico veterinário, ele conhece como ninguém como a AGED trabalha, como ela funciona e, acima de tudo, a importância da AGED, né, para o estado do Maranhão. Então, fiquem tranquilos, contem conosco, né? Nós colocamos, inclusive, alguns pleitos para a categoria, discutimos com a diretoria. Então, nós abraçamos a ideia, dialogamos também com o secretário Gilbert da SEAD, também que tem muita boa vontade e está também dialogando conosco, né? Tem levado esses pleitos ao governador, tem sido o mediador. Então, a gente tem procurado, da melhor forma possível, trazer ganhos para a categoria, dentro, obviamente, das limitações do governo do Estado. Então, a gente colocou algumas proposições voltadas para o aumento do ticket de alimentação, né? Ver se a gente consegue dar um ganho real, né? E também colocamos algumas proposições voltadas para a gratificação por atividade técnica, né? Então, a gente acredita que
podemos avançar. Acredito que temos uma próxima reunião ainda nessa semana, se não me falha a memória, foi agendada uma reunião, mas a gente estava na dependência da agenda também do secretário Gilbert, que está também sobrecarregado, né? Tem também sentado com outras categorias, mas o mais importante de tudo é que esta gestão do governador Carlos Brandão é uma gestão que dialoga, que conversa, né? Então, todos nós somos sabedores que na gestão anterior não aconteceu nenhum tipo de ganho para a categoria, não houve nenhum aumento. Já na gestão do nosso governador Carlos Brandão, no ano passado já houve um ganho real, ainda aquém da realidade e ainda aquém do que de fato necessita fazer as correções para a categoria, mas já foi o início. E acreditamos que nesse ano também, ainda em tempo hábil, né, antes do período eleitoral, a gente consiga ter um ganho real para a categoria e quero que a categoria conte conosco, conte com a presidência, que nos colocamos à disposição para ser também essa via, essa ponte de diálogo junto à administração pública. E tendo falado muito bem sobre a agência, sobre os nossos servidores, o que se espera da gestão da GED, o que você espera para o futuro da GED? Para o futuro da AGED, eu espero o ponto mais alto, né? Então, como a gente falou antes, nós temos agora novos desafios. A zona livre de aftosa sem vacinação com reconhecimento internacional é uma realidade. Então, agora o nosso papel é apenas fazer a vigilância. E os nossos desafios agora é vencer a brucelose, que é uma zoonose, né, que pode contaminar o ser humano. É a gente avançar também na peste suína clássica. É a gente avançar também na área vegetal, tendo em vista que nós estamos aí com essa ameaça da vassoura de bruxa, isso muito me preocupa, eu sempre gosto de frisar isso, eu sou também, venho de uma família do litoral ocidental, né, lá de Cururupu, então lá em Cururupu também a gente tem muito cultivo também da mandioca, isso me afeta, então a gente tem essa preocupação constante, né, além também da produtividade. Então eu acho que o desenvolvimento da agropecuária do estado do Maranhão está acontecendo de forma gradual, né, mas porque também tem lá o toque, tem a mão da AGED. Então, houve um melhoramento genético do nosso rebanho, houve o aumento do nosso rebanho, houve uma melhor qualidade no setor leiteiro, está havendo um aumento da produtividade em grãos, está havendo um crescimento da agricultura familiar, porque o setor ele tem uma defesa agropecuária atuante e segura. E esse mérito não pode ser tirado da AGED. Não há desenvolvimento agropecuário em uma unidade federativa se não houver uma defesa agropecuária vigilante, constante e presente. E esse mérito é da AGED, tá? A quem eu parabenizo todos os servidores da casa. Nós somos protagonistas, né? É isso. E mais uma vez, né, para encerrar nosso podcast, agradecemos a sua participação, a sua disponibilidade. A gente sabe que não é fácil, né, tirar uma horinha do tempo para estar aqui conosco. Então, o Sinfa Maranhão agradece. Pessoal, a gente encerra mais um podcast, tá? Falando um pouco sobre a defesa agropecuária, sobre a importância da agência, sobre os ganhos para a categoria. Dizer que o Sinfa também está de portas abertas para dialogar com o Estado, para dialogar com você, quando há necessidade, que a gente está aqui para ouvir também, né? Além de a gente colocar em pauta nossas reivindicações, a gente também quer ouvir, né? E dizer que nossos servidores estão lá na ponta, esperando coisas boas, como foi bem falado aqui, de estrutura, capacitação, e isso é importante, porque para manter esse status de elevação de servidor, a gente precisa ter estrutura, a gente precisa ter capacitação, a gente precisa dar uma qualidade de trabalho, né, para esses servidores que estão ali esperando, lá nos diversos municípios, 182 unidades, né, que a AGED tem, 18 unidades regionais, como bem frisado pelo nosso presidente. Agradecer aos nossos gestores também, né, que estão ali na ponta, recebendo ali o produtor, vendo os impactos, né, que a gente tem, que a gente sabe também que tem as dificuldades, não tem só as coisas boas, e dizer que, mais uma vez, muito obrigada, tal. O Sinfa agradece a sua participação. Nós é que agradecemos e ficamos honrados e deixamos aqui um abraço a toda a família AGED. E vou me dirigir para finalizar aos nossos gestores das URs. Essa semana a gente tem reunião, tá? Vai ter o nosso momento, então, também de discutirmos, né? Além da nossa presença, né? Que muito em breve também aqueles que ainda não foram visitados serão visitados por nós. Então, muito obrigado, Darly, muito obrigado ao Sinfa pelo momento, pelo espaço, e ficamos aqui muito alegres e honrados
por todo o empenho, por todo o engajamento de toda a família AGED, tá? Então eu fui muito bem agraciado e muito bem acolhido e recebido por todos os servidores. Aqui eu tenho aqui minha honrosa gratidão a todos vocês. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, agradecer também, né, ao Emanet pelo espaço e dizer que vocês acompanhem nossas redes sociais, porque os próximos episódios do Sinfa, né, do podcast, vai ser falado nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais. Até logo, obrigado.